Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã. Você que vai nos ouvir e ver durante a semana também, seja muito bem-vindo ao nosso culto da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Orla Sul, aqui em Boa Viagem, né? Recife, Pernambuco. Nós estamos fizemos durante o mês de maio e vamos concluir hoje algumas reflexões sobre a família. E aí eu gostaria de fechar isso com o tema que eu já mandei, inclusive, para os irmãos, né? Durante a semana, para que os irmãos soubessem desse tema, que é peleje por sua família ou lute por sua família. Esse é o tema que a gente vai trabalhar no dia de hoje aqui na nossa igreja. Nós vamos falar exatamente do profeta Neemias. Então você pode já ir abrindo a sua Bíblia, né, ou o seu smartphone, né, que tem a sua Bíblia aí. Pode já ir abrindo a sua Bíblia, na verdade, no livro do profeta, no livro de Neemias. Neemias, né? Se eu disse Isaías, foi porque ainda estava com o texto do texto, disse Neemias mesmo, né? Neemias, né? E eu quero dar algumas informações para os irmãos antes da gente ler o texto bíblico. A primeira delas é a seguinte: o mundo da infância, imagina o seguinte, o mundo na infância de Neemias, ele havia desaparecido. Ele havia sido implodido, ele havia sido destruído, ele havia sido destroçado verdadeiramente, quando eles foram levados para o cativeiro persa. Foram vencidos e levados, muitos deles, cativos para a Pérsia. E muitos ficaram em Jerusalém e adjacências, mas com uma cidade completamente em ruínas. Imagine, por exemplo, que o bairro onde você cresceu, de repente ele virou uma espécie de Ucrânia, né? Quando a gente vê aquelas imagens terríveis lá, de como a Ucrânia hoje está, né? Naquela situação de guerra. Era a mesma coisa de Jerusalém naquele tempo lá. Os muros não existiam mais, as casas destruídas, algumas poucas que tinham sido remendadas por ali. Então essa era a situação naquele instante. Ele, Neemias, por outro lado, estava numa boa. Ele tinha sido levado cativo, mas estava exercendo um cargo de confiança no rei, ou para o rei, que era o cargo de ser o copeiro do rei. Era maravilhoso. O texto bíblico aí, inclusive, né, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 1 e assim por diante, vai dizer, por exemplo, que Neemias, ele diz assim: olha, eu nunca tinha me apresentado ao rei com um semblante triste. Nunca. Então ele pessoalmente estava numa boa, mas, porém, todavia, contudo, como a gente diz, ele resolveu nessa geografia dos sentimentos não ser uma pessoa insensível, de jeito nenhum. Ele estava numa boa, mas ele se preocupava com aqueles que estavam numa pior lá em Jerusalém. E aí quando chega um irmão dele chamado Ananias e lhe dá notícias, o coração dele fica extremamente triste, e ele vai pedir ao rei que possa, na verdade, fazer com que ele volte, o deixe voltar, para que ele possa reconstruir os muros e, consequentemente, também reconstruir a cidade de Jerusalém. E a motivação dele é muito interessante. Ele diz assim, olha, o rei olha para ele e diz assim: eu nunca vi você com um semblante triste. Você hoje está triste? Ele diz: olha, não posso estar feliz quando eu lembro que a cidade onde meus pais estão enterrados, essa cidade está em completa ruína. Ou seja, ele resolve não ser um insensível, tendo em vista que, pelo fato dele estar numa boa, ele não vai se preocupar com as pessoas que estão vivendo uma situação ainda muito difícil e muito complicada. Ele não é daquele tipo que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Tem muita gente que é assim, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então deixa para lá, eu estou aqui, estou vivendo numa boa. Não, Neemias não era desse jeito. E aí acontece do rei mandar ele voltar para reconstruir os muros. Eu estou fazendo bem um resumão aqui dessa história. Só que a boa intenção de Neemias de voltar e reconstruir muros e cidade, ela não era aceita de uma forma assim, unanimidade nacional, né? Não, de jeito nenhum. Existiram pelo menos 3 sujeitos, um chamado Sambalate, outro chamado Tobias, outro chamado Gesem, que eram inimigos dessa reconstrução. Todos eles não eram judeus. O Sambalate era um indivíduo que era governador de Samaria.
E ele tinha interesses que, na verdade, essa reconstrução não acontecesse porque ele tinha questões de sincretismo religioso. Ele adorava a lua, não sei o quê. Então, como Jerusalém não tinha templo, mas não tinha, na verdade, ninguém que se responsabilizasse por isso nem nada, estava muito bom para ele do jeito que estava. O Tobias era um sujeito que era um judeu, mas um judeu que tinha interesse no poder, na manutenção do poder. Pasmem vocês, ele tinha uma sala dentro do templo. Ele, pessoalmente, porque ele era amigo do sumo sacerdote daquela época lá, ou do sacerdote daquela época. O Gesem, por outro lado, que era governador de Asdod, ele tinha interesses nas rotas comerciais. Para ele era maravilhoso que não houvesse atrapalho ali, porque aquelas rotas comerciais davam lucro para ele também. Então, esses três camaradas fazem uma oposição terrível a Neemias. E chega um momento, na verdade, em que eles começam a pensar em atacar a Jerusalém. Mas ao pensar em atacar Jerusalém, eles estão também pensando em atacar as famílias. Por quê? Porque Neemias tinha colocado a reconstrução de acordo com as famílias, distribuído as famílias para a reconstrução dos muros de Jerusalém naquele instante. Capítulo 4, versículo 13, diz assim: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares mais abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. E é justamente aí que esses três resolvem, em surdina, empreender um grande ataque para destruir o povo e impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu aproveito essa imagem para dizer que é comum nós ouvirmos hoje que as famílias estão sendo atacadas, não é verdade? A gente, mais do que nunca, a gente ouve essa expressão de vez em quando: a família está sendo atacada, a família está sendo atacada, a família está sendo atacada. Lá naquela época também era assim. Era um ataque contra o povo judeu, mas era um ataque contra as famílias que estavam ali tentando defender o seu pedaço de muro, traduzindo isso numa figura de linguagem para a gente hoje. A família está sendo atacada hoje? Está, com certeza. E veja bem o que eu vou lhe dizer: a família hoje está sendo atacada legalmente atacada. De vez em quando você vê algum tipo de projeto de lei, alguma coisa que quer prejudicar essa composição familiar. Por exemplo, a gente já ouviu falar de que tem gente que diz assim: vamos fazer um projeto de lei para acabar com o dia de pai e dia de mãe. Não já? Já viu manifestações nesse sentido? Porque nem todo mundo tem pai, nem todo mundo tem mãe. Quer dizer, porque nem todo mundo tem pai, nem todo mundo tem mãe. Quem tem pai e tem mãe não vai homenagear seu pai e sua mãe? Então tem projetos que são exatamente para prejudicar legalmente nesse sentido. A família também está sendo culturalmente atacada. Filmes, livros, revistas, peças de teatro, você vê constantemente músicas também que degrinem essa imagem familiar. Apresentam a imagem da família, uma imagem caricata, retrógrada, de coisa do passado, de coisa que é arcaica e assim por diante. A família está sendo moralmente atacada também. Os seus valores são constantemente ridicularizados, não é assim? Você falar de família, não sei o quê, então você esse cara, não sei o quê, enfim, esses valores também são muito relativizados demais. Tudo hoje é relativo. A família também está sendo sexualmente atacada. A permissividade sexual hoje é tamanha. Pasmem vocês, vou dar um dado, porque eu, como psicólogo, atendo muitos jovens e adolescentes. Veja o dado que eu vou lhe dar. Possivelmente, um garoto ou garota em torno dos 20 anos de idade, ele já teve hoje mais parceiros sexuais do que um adulto da nossa geração a vida inteira. Você dá para acreditar nisso? Sabe por que eu sei disso? Porque eles me dizem. Eles me contam. Eu fui numa festa tal e fiquei com fulaninha. Ficar é consumar tudo, viu? Não é, na verdade, trocar uns beijinhos. Não. É ter o outro por inteiro, efetivamente. Essa permissividade está, assim, graçando
em nossa sociedade hoje. A família também está sendo religiosamente atacada. Aquela imagem da Sagrada Família foi para o espaço, desapareceu, sumiu. A família como um espaço sagrado, que você respeita pai, que você respeita mãe, que os filhos se respeitam uns aos outros, acabou-se. Eu vou lhe dar duas notícias dessa semana. Duas notícias dessa semana. Primeira delas, filho mata a mãe de 69 anos estrangulada. Ouviu essa notícia? Com um lençol, com alguma coisa que feita uma cortina, esse sujeito estrangulou a mãe. Vou lhe dar outra notícia dessa semana. Pai joga filho de 2 meses de idade do 2º andar, porque ele estava brigando com a esposa, porque não queria aquele filho, e o menino de 2 meses faleceu. Você vê a família como algo sagrado hoje em dia? Não, de jeito nenhum. A família hoje está sendo também psicologicamente atacada. Existe claramente uma perturbação mental nesses homens que matam namoradas, noivas e esposas, e às vezes diante dos filhos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, onde é que esse povo está com a cabeça? Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é uma insanidade mental. Como é que eu vou matar alguém porque esse indivíduo não quer ficar comigo? Existem 300 mil outras pessoas que poderiam ficar comigo. E aí eu mato, e depois até às vezes me mato por conta disso. A tua família também está sendo psicologicamente atacada, com certeza absoluta. E por último, em 7º lugar, a família também está sendo espiritualmente também atacada. Espiritualmente também atacada, as nossas famílias estão. Sabe por quê? Porque um componente dessa família chamado Deus, ele foi aos pouquinhos, ele foi saindo de cena. Ele virou um velhinho caduco, e essa família internou esse velhinho caduco chamado Deus num manicômio não, mas num lugar, num abrigo de velhinhos chamado igreja. Entendeu? A família tirou Deus de dentro dela e internou Deus num abrigo de velhos chamado igreja. E de vez em quando essa família vai lá visitar ele. Só nos eventos chamados de especiais. Casamento, batismo, funeral. Aí a família vai lá visitar esse velhinho chamado Deus na igreja. E depois ela volta e não tem mais Deus dentro dela. Você está entendendo? Então, a família, resumindo aqui para os irmãos, nesses 7 itens, está sendo legalmente atacada, culturalmente atacada, moralmente atacada, sexualmente atacada, religiosamente atacada, psicologicamente atacada e espiritualmente atacada. A pergunta é, o que fazer quando a família está sendo atacada? O que fazer quando nossas famílias estão sendo atacadas? Elas estão sendo, se possível, fosse até dizimadas. Completamente. Quem vai nos responder isso é Neemias. Capítulo 4, versículos de 11 a 14. Poucos versículos. E nós vamos iniciar com os irmãos nesse mês de junho uma série de estudos exatamente com o profeta, não, que eu quero chamar ele de profeta, mas ele não é profeta, não é? Com Neemias, capítulo 4, a partir do versículo de número 11, nós lemos assim. Vou ler a partir do versículo 10. Ouça bem o que diz. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. 4:10. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, dizendo:
para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados, assim como a família está sendo atacada de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Amém? Ore comigo. Obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão entre nossa alma e espírito e nos fala ao coração. Que nesse momento, nesse dia, o Teu Divino Espírito Santo possa preencher esse lugar, preencher essa igreja, falar aos nossos corações a respeito desse tema tão importante que são nossas famílias, Pai. Que seja a Tua palavra e não minha palavra, que seja o Teu querer para cada um de nós e não, na verdade, as minhas ideias que sejam apresentadas aqui. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, pois eu te oro no nome de Jesus e muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Vamos, portanto, fazer algumas considerações sobre essa questão que foi levantada. O que fazer quando nossas famílias estão sendo atacadas? 3 respostas Neemias vai nos oferecer. E todas as 3 respostas estão dentro de um versículo só, que é o versículo 14. Ele diz assim, primeira coisa que ele diz é: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Veja bem, quando Neemias via que o cerco estava apertando em redor de Jerusalém, que eles iam ser atacados de todos os lados, ele diz: a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter medo dos nossos inimigos. Quando nós olhamos para esse cenário em que a família hoje está inserida, a gente tem que dizer assim: a família, assim como a igreja também, tem muitos inimigos hoje. Mas nós não podemos ter medo deles. Certamente isso não é fácil. Não é fácil. Quando a gente olha para um cenário assustador como esse que eu acabei de descrever para os irmãos, não temer é difícil, não se assombrar é difícil, não pensar em recuar é difícil, não pensar em se acovardar é difícil. Porque a gente se diz assim: nós somos tão pequenininhos diante de um desafio tão gigantesco como esse. Quando esse cerco se aperta sobre a igreja, sobre a família, o que a gente vai fazer finalmente? Quem somos nós para fazer alguma coisa? Muito mais ainda porque, na verdade, olha só, os avisos sobre os ataques dos inimigos eram constantes, porque havia judeus que moravam em Samaria, em Asdod, em Amon, e eles ouviam os esquemas lá, né? E eles chegavam para Neemias e diziam assim: olha, vai ser atacado por todos os lados. Quando você recebe um aviso desse, é ótimo, maravilhoso, você começa a se prevenir. Quando você recebe 2 avisos, quando você recebe 3 avisos, é complicado. 4 avisos é complicado. Quando você recebe 10 avisos, os teus nervos estão ficando à flor da pele a essa altura dos acontecimentos. Entendeu? Porque fica aquele terrorismo. Hoje não vai ser, não vai ser, como é que vai ser? Será que eu acredito, eu não acredito, como é que vai lá? Então, um aviso é bom. 10 avisos sobre a mesma coisa começam a te abalar emocionalmente. E é o que acontecia naquele instante ali. Então, um aviso é bom, 10 já complica o nosso estado emocional. Também, junte isso ao fato de que a própria autoestima do povo já não estava tão boa assim. Veja que o versículo 10 que eu li com vocês diz assim, que o povo, naquela hora, naquele instante, já estava dizendo assim: a gente não tem muita força mais para carregar tanto entulho, tirar tanto entulho que tem aqui ainda. A gente já tirou até dizer basta, mas ainda tem muito. E a gente não sabe mais se a gente vai ser capaz de reconstruir esses muros ou não reconstruir esses muros. Ou seja, a autoimagem, a autoestima do povo já não estava lá essas coisas. Já vem, então, a pressão, internamente existe uma fragilidade. Vem a pressão externa através dos avisos.
E ainda vem mais ainda, né? Ainda diz assim, o povo estava, portanto, psicologicamente enfraquecido e amedrontado e com medo de um super-ataque que viria em torno deles. Mas, além de tudo isso, esse inimigo era astuto, era inteligente. Veja o que diz aí, eles dizem assim, antes que descubram, 4, versículo 11, antes que, são os inimigos falando, viu? Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, acabar com a obra deles. Ou seja, esse inimigo era aquele que pensava em si, entrar sorrateiramente e pegar o povo de surpresa naquele instante. Tudo isso faz com que Neemias, como diz aí logo abaixo, faz com que Neemias faça uma inspeção. Essa inspeção não era o tipo assim, vamos ver o que está acontecendo por aqui, não. Era no semblante das pessoas. Era no rosto das pessoas. E Neemias, quando olha para aquele povo que estava ali, ele vê um povo amedrontado, assustado, espantado, fragilizado internamente, ameaçado externamente, sem forças. Neemias olha para eles e diz assim, primeira coisa que Neemias diz, não tenham medo, porque medo é o que eles via no semblante das pessoas. Está difícil, está complicado, o cerco está de todos os lados. Primeira coisa, não tenham medo, não tenham medo de jeito nenhum. Ou seja, o medo ele precisava ser tirado do caminho, ele precisava desaparecer. O povo precisava, na verdade, ter força, gana, entusiasmo, vibração, motivação para ir de encontro a esse medo, na verdade. Veja o que eu vou lhe dizer. Nunca, 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 jamais, jamais, deixe que o medo fique entre você e seus inimigos. Nunca, 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 jamais deixe que o medo fique entre você e seus inimigos. Sabe por quê? Porque antes de ver os inimigos, você vai ver o seu próprio medo. E o seu próprio medo vai fazer com que os seus inimigos se agigantem diante de você. E aí você realmente vai entrar numa batalha já vencido, já perdido. Não podemos de jeito nenhum deixar que o medo predomine, que o medo, na verdade, tome conta de nós, que ele, na verdade, seja o principal objetivo que nós vemos na nossa frente, antes da gente ver realmente quem o inimigo é de verdade. Então, meus queridos irmãos, antes de ver o inimigo, peleje, lute. A batalha ela não está perdida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Do que é que você tem medo hoje? Pergunte para você mesmo agora. Do que é que você tem medo hoje? Tente tirar esses óculos do medo da sua frente, da sua face. E tente ver o inimigo como ele é e do jeito que ele é. Dentro da realidade. E não agigantado por conta do nosso medo de jeito nenhum. Quero dizer para você uma coisa, não tenha medo de defender a sua família, não tenha medo de dizer que é contra essa permissividade sexual absurda que existe hoje, não tenha medo de dizer que acredita que dia de pai, dia de mãe deve ser mantido em escola, em qualquer lugar onde isso seja comemorado. Não somos nós que temos que dar explicação sobre a conjuntura ou o arcabouço ou a estrutura familiar que nós inventamos, não. A família é a família desde sempre. E isso é natural. E uma criança não tem outra forma de nascer a não ser através da junção de um homem e de uma mulher. Não existe bebê criado em laboratório para satisfazer quem quer que seja. Só existe uma maneira de nascer um ser humano e é essa maneira.
Quer você goste, quer você não goste, quer você admita, quer você não admita, quer você tenha outras estruturas familiares, mas você vai precisar de um homem e de uma mulher para ter um filho. Isso se chama pai, isso se chama mãe. E acabou-se. E fim de papo. Não tenha medo de sustentar isso, porque isso é a realidade da natureza humana. Não fomos nós que inventamos assim, nós fomos feitos assim. Se você quer ser de outra maneira, é problema seu. É a explicação que tem que dar é você, não sou eu que tenho que dar essa explicação da natureza. Porque isso acontece com toda a natureza, com toda a espécie de animais que existem na face da terra, é assim que acontece também. Então isso não pode ser considerado anormal, isso não pode ser desfeito por vontade humana. Então não tenha medo de expressar sua insatisfação com o mundo louco em que a gente vive hoje. Primeira coisa então, quando as famílias estão sendo atacadas, ou quando a nossa família está sendo atacada, primeira coisa, não tenha medo dos inimigos. Não tenha medo deles. Segunda coisa, ainda no versículo 14 aí. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. É a segunda frase de Neemias. Não tenha medo. Agora, se lembre de que o Senhor Deus, Ele é grande e Ele é temível. Ele é grande e Ele é temível. Em outras palavras, saia dos sentimentos e vá para a razão. Você entende aqui que de uma frase para outra há uma mudança espetacular de visibilidade, de entendimento? Ele diz, primeiro, não tenha medo. Não tenha medo significa saia dos sentimentos e vá para a racionalidade. A racionalidade é lembre-se é razão, lembre-se é mente. Lembre-se que mente não está em coração, não é sentimento. Lembrar-se é um ato racional, ou seja, saia do coração e vá para a memória. Não tenha medo e lembre-se, saia do coração e vá para a memória. Não abrigue um medo dentro de você, mas traga à memória aquele que Deus é, ou quem Deus é, na verdade. Lembre-se. Tenha marcado em sua mente quem é Deus. Recorde no seu coração dos sentimentos dos seus antepassados, daqueles que estiveram em situações parecidas com vocês. É isso que Neemias está dizendo. E aqui, aquele povo podia recordar muito bem do que aconteceu em Números capítulo 14, versículo 9. O povo havia saído do Egito. O povo estava para entrar na terra prometida. Moisés diz assim, vamos escolher alguns camaradas que sejam espiões, que vão nessa terra e possam ver como é a terra e diga que caminho a gente deve andar. Dos 10 que foram, 8 dão um relatório negativo e dizem assim, olha, a terra é boa, mas lá tem gigantes. Tem homens que são gigantescos. A gente não tem como entrar ali. Ali a gente vai levar o maior pau. A gente vai morrer, não tem jeito. E nessa hora, com todo o povo reunido, 2 sujeitos, um chamado Josué, outro chamado Caleb. Moisés fica de joelhos, joga cinza na cabeça diante daquela situação. Josué e Caleb, naquele momento também, rasgam as suas vestes, mas eles dizem assim, vejam o que é que Josué e Caleb diz. Diz assim, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. E não tenham o quê? Medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. Nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles já se foi. E o Senhor está conosco. É isso que diz aqueles 2 homens. Por isso eles dizem no final, fechando,
Não tenham medo deles. Saiam do sentimento e vão para a razão. E a razão é que o nosso Deus é grande, ele é temível. Se há alguém que tem que ter medo, são os nossos inimigos do nosso Deus que está aqui. Mas não nós, dos nossos inimigos. Mas para isso é preciso que nós lembremos que existe um Deus, que é grande e que é temível. Se não for assim, não vai. E se ainda fosse possível, né? Mas não era possível naquele instante, eu diria para aquele povo assim, no lugar de Neemias, lembre-se do que diz o profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Mas eu não podia fazer isso, porque na verdade o profeta Isaías estava muito mais à frente do que naquele instante ali. Mas se possível fosse, eu lembraria aquele povo Isaías 41, 10. Sabe o que é que diz Isaías 41, 10? Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Porque eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita da justiça, em nome de Jesus. Mas não era possível dizer isso para o povo naquele instante, porque esse texto não existia ainda. Mas Neemias diz para eles, não tenham medo, porque o Senhor é grande e temível. É Ele que precisa ser temido. Mas, infelizmente, o mundo em que nós vivemos perdeu o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso esse mundo vive do jeito que vive, da forma que vive, da maneira que vive. Não é proibido sentirmos que estamos com as nossas forças fraquejando, como aquele povo estava ali naquele instante. Não é proibido, de jeito nenhum, admitir que a obra é grande demais para a gente fazer sozinho. Não, não é proibido. Não é proibido a gente ter dúvidas no meio do caminho. Não é proibido nós termos dúvidas no meio do caminho. Só tem uma única coisa que é proibida, meu irmão. É você esquecer que Deus é grande e temível. Isso é proibido você esquecer. Porque se você esquecer disso, não tem mais saída de jeito nenhum. Terceira coisa que Neemias diz, quando as nossas famílias estiverem sendo atacadas, primeiro, não tenham medo deles. Segundo, lembre-se que o Senhor é grande e temível. E terceiro lugar, peleje, lute por sua família. Olha só o que eu vou fazer com você agora. Uma das mais brilhantes estratégias de guerra que eu já vi na minha vida, inclusive como analista de recursos humanos, como gente que faz planejamento estratégico, eu já fiz muito na minha vida. Uma das mais brilhantes estratégias de guerra que eu conheço e de administração de problemas, de conflitos, está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8, que nós vamos ler juntos agora. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8, diz assim, pois de tudo... Aliás, deixa eu dizer uma coisa, né? Ezequias aqui enfrentava a mesma situação que Neemias. Povo cercado. O exército de Senaqueribe para atacá-los. Um exército muito maior do que eles. Aí vejam o que é que diz esse relato aqui. Diz assim, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles.
construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. Mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança. Quando a gente lê assim, sem fazer uma análise, parece uma coisa tão simples, mas aqui você tem um planejamento estratégico fantástico e extraordinário. Qual é a primeira coisa que Ezequias faz? Estamos para ser atacados. O exército do homem é grande. Eles vêm de longe para cá. Se a gente fica aqui entrincheirado dentro da nossa cidade, com essas fontes de água toda aí externa, e o riacho que passa aqui perto, esse povo que está aí fora nos atacando vai ter água para sempre, não vai? Não é verdade? O que é que a gente deve fazer então? Primeira coisa, entupir todas as fontes de água. Prejudicar o rio para que ele não passe. Para que eles não tenham água. Quem estiver nos cercando não tem água. Qual é a segunda coisa que ele faz? Reparar as brechas dos muros. Qual é a terceira coisa que ele faz? Construir torres de vigia. Qual é a quarta coisa que ele faz? Construir outro muro por fora. Se um muro é bom, 2 é melhor ainda. É mais dificuldade para esse povo ultrapassar. Qual é a outra coisa que eles fazem? Eles fazem armas, escudos, lanças, espadas em estoque, porque vão precisar disso. Qual é a outra coisa que ele faz depois disso? Nomear líderes militares oficiais. Qual é a última coisa que Ezequias faz? Junta todo mundo e eu vou fazer um discurso para eles. Primeira coisa, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Porque com ele está o poder humano, mas com a gente está o poder de Deus. Quem luta por nós é o nosso Deus. Você prestou atenção nisso? Existe uma estratégia de guerra mais fantástica do que essa? Sabe por quê? Porque ele começa assim, ó. De lá do mais longe do mais de fora. As fontes. Aí depois ele vem os muros, as torres, outro muro, depois as armas, depois os oficiais e depois o discurso que fala ao coração do povo. Você entendeu isso direitinho? Não é fantástico um negócio desse? Ele começa do mais longe até o mais próximo, que é dentro de você. Isso é uma estratégia de guerra fantástica. Entendeu? Primeiro reuniu o conselho. Ele não é um cara que manda sozinho, ele reúne os seus militares mais próximos, seus generais, seus comandantes, e divide-se com eles. Tão simples, né, escrito aqui na Bíblia, a gente entender como se fosse uma historinha, né? Não, meu filho, isso aqui é um planejamento estratégico fantástico e extraordinário. Do outro mundo, na verdade. E aí, o que acontece nesse instante? Daí em diante, o povo, na verdade, não precisa nem dar um tiro sequer, e tudo é vencido nesse momento. Tudo é absolutamente vencido nesse instante. Entendeu? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos comparar essa estratégia de guerra de Ezequias com a de Neemias. Neemias faz alguma dessas coisas? Faz? Faz? Neemias, eu vou até mudar a pergunta. Neemias tinha condição de fazer alguma dessas coisas?
Não. Não tinha, né? Não tinha. A estratégia de guerra de Neemias é totalmente diferente. A gente podia ter perguntado assim, né? Será que Neemias não aprendeu com Ezequias? Não, não podia aprender. E nem podia fazer. Não tinha muros, né? Eles estavam ainda tapando as brechas do muro. Não tinha como construir um muro a tempo de, na verdade, o povo não invadi-los. De forma alguma. Não tinha como fazer isso. Entendeu? Não tinha como fabricar mais armas. A única coisa que Neemias podia fazer, ele fez. Sabe o que foi que ele fez? Ele elaborou a estratégia de guerra dele, dizendo assim: eu dispus o povo por o quê? Famílias, não tribos. Eu dispus o povo aqui por famílias. Sabe o que é que Neemias estava dizendo aqui? Vocês não vão defender um muro, vocês vão defender a sua família. Entendeu? Nós não podemos lutar por coisas, nós temos que lutar por pessoas. Pessoas são muito mais importantes do que coisas em nossa vida. E a sua família é a coisa mais importante na face da terra. Portanto, Neemias vai dizer assim: olha, peleje, lute. E ele vai dizer por o quê, ou por quem, na verdade, aquelas pessoas deveriam pelejar e lutar. Pode ler aí, diz assim, olha: peleje pelos seus irmãos, peleje pelos seus filhos, peleje por suas filhas, peleje por suas mulheres, peleje por suas casas, que quer dizer família, 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 família. Lute por sua família. Lute por sua família. Não é por um muro que nós estamos construindo, mas é pela tua família que você precisa lutar. É por essa que você precisa lutar. Pai, mãe, irmãos, primos, tios, tias, filhos, filhas, maridos, esposas. São por esses que você vai pelejar, que você vai lutar na sua vida. Então, a grande motivação do povo ali era justamente lutar por suas famílias naquele instante. Minha pergunta é: temos nós lutado, pelejado por nossas famílias hoje? Temos lutado com Deus em oração para que os conflitos se resolvam dentro da nossa família? Temos pelejado com nós mesmos para não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira quando a gente está com raiva de algum familiar nosso? Temos lutado nesse sentido? Ou a gente vai dormir emburrado um com o outro, com raiva um do outro, virado para um lado da cama um do outro, de costas um para o outro, de mal um do outro, às vezes, dentro da mesma família? Gente que não fala com gente há não sei quantos anos. Você tem lutado por sua família? Temos lutado, na verdade, para que a nossa família seja salva por Jesus? Tem alguém dentro da tua família que ainda não aceitou Jesus como Salvador e você está de braços cruzados, sem fazer nada, sem lutar contra isso, achando que isso é normal? Você que teve uma experiência com Deus e sabe onde é que está a salvação e em quem está a salvação, você tem lutado, pelejado com isso, contra isso?
Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Às vezes nós agimos, pensamos, às vezes nós simplesmente, nos acomodamos ao mundo como ele é, do jeito que ele é, da forma como ele é. E parece que o meu primo, o meu irmão, a minha tia, meu tio, que não aceitou Jesus como Salvador, vai para o céu igual a mim. Vai não. Caiu a ficha, meu irmão. Vai não. E que tenho feito eu para isso? E se eu não ligo, se meu pai, minha mãe, meu tio, minha esposa vai para o inferno, eu vou brigar, lutar para trazer alguém para a igreja, para alguém se converter aqui, que não seja da minha família? Vou? Temos que ter consciência do que estamos fazendo, de quem somos nós, o que está proposto à nossa frente. Sem essa consciência, os bancos nas igrejas permanecerão vazios. Esforço para trazer alguém para ouvir a palavra de Deus e converter-se, não tem. Convite para alguém, não se faz. Quanto mais pregar o evangelho, você mesmo, durante a semana, para alguém que você não conhece e que é descrente. Mas, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, peleje por sua família. Peleje para salvar, porque é isso que importa. No final, o mundo vai ficar aqui. Peleje para que as pessoas da sua família encontrem salvação. Você diz assim, mas tem um chato, um triste, de um irmão, de um parente meu que é terrível. Esse camarada me tira do sério. Esse camarada só falta, sei lá, me matar. Não interessa. Comece a orar por ele hoje. Comece a pelejar, a lutar por ele hoje. Eu quero encerrar com uma história. Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. Marcos capítulo 5, 18 a 20. Vai dizer assim, eu vou citar aqui de modo livre, mas os irmãos podem conferir aí. É a história daquele sujeito chamado de endemoniado gadareno. Morava na cidade de Gadara e era possuído por um demônio. Ninguém conseguia deter esse homem. Esse homem vivia nos sepulcros. Esse homem vivia se ferindo e etc. Esse homem tinha uma legião de demônios dentro dele. Jesus expulsa todos naquele instante. O homem fica bom. E aí o que ele diz para Jesus? Jesus vai pegando o barco para ir embora. E o texto diz assim, e este homem suplicava a Jesus para que o deixasse ir com ele. O texto continua dizendo, mas Jesus não o permitiu. Disse, não, você não vai comigo. E em seguida Jesus diz, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes as bênçãos que Deus fez contigo. E aquele homem foi para uma região chamada de Decápolis, e pregou o evangelho, e muita gente se converteu nessa região chamada de Decápolis. Decápolis é porque eram 10 cidades juntas, não era uma só cidade, eram 10 cidades juntas. Meu irmão, você sabe o que é que Jesus está dizendo aí? Está dizendo assim, olha, ainda que alguém suplique para ficar comigo, juntinho de mim, me idolatrando, né? Me adorando, me admirando, me seguindo,
Ainda que você suplique por isso, ainda não é hora. Nós não estamos no céu para viver somente de adoração. E aí, eu faço até uma crítica hoje. Quase que todos os louvores que a gente tem hoje são louvores, meu amigo, que parece que a gente já está no céu. Levanta a mão, adora, mas não sei o quê, pererei, tu és o meu não sei o quê, tu és o meu, sou apaixonado por ti. Parece que está todo mundo no céu já. Raros são os louvores que são evangelísticos, cara, para converter o povo. O povo precisa ser tocado pelos hinos como era antigamente. Estamos lá ainda não, meu filho. Vai chegar o dia que a gente vai estar lá, mas estamos ainda não. Vamos botar o pezinho no chão. Vamos criar umas musicazinhas que digam assim, olha, nós somos todos pecadores. Existe um Jesus que veio para morrer na cruz, para me salvar, para te salvar. É o sacrifício humano. O que Jesus está dizendo é assim, olha, não é hora de ficar atrás de mim me adorando, não. Em primeiro lugar, peleje, lute por sua família. Vá para a sua casa, vá para a sua família, pregue o evangelho lá, lute para que esse povo se converta, ore a Deus para que esse povo se converta. Porque se você não fizer isso por sua família, você não vai fazer por ninguém. Neemias está dizendo assim, se você não tiver coragem de empunhar uma espada para defender seu filho que está ali, não vai ser por esse muro que você vai fazer isso. Não vai ser. Se não for, você não faz isso por quem você ama, você não vai fazer pelo simples muro que você está construindo aqui. Os muros nos protegem, mas a gente luta por quem a gente ama. Ama e ama. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo que me ouve, lute, peleje, porque o nosso primeiro compromisso é com as nossas famílias. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.